Olá, queridos. Quem vos fala aqui é Anderson Silvério. Nós somos a Igreja Nova Vida de Piedade. Hoje é dia 10/8/2023. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual. Estamos falando do livro de Jeremias, capítulos 10, 11, 12 e 13. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me chamou muito a atenção aqui no capítulo 10, que Jeremias começa a fazer comparação dos deuses que o povo de Israel estavam adorando com o verdadeiro Deus, o nosso Deus, o único Deus, né? E algo que me chama a atenção é por que a necessidade de comparar, né, os deuses de pau, de pedra, os deuses que eram feitos por artesão, com o único Deus. Por que Jeremias precisava trazer à memória do povo, né, que os deuses feitos por artesãos, como ele diz aqui no texto, que eram deuses que nada podia fazer, eram deuses que precisavam de suporte para ficar em pé, eram deuses que não podiam se locomover, eram deuses que não podiam fazer bem algum ao povo, assim como também não podia fazer mal algum, que o povo não precisava temer a esses deuses. E ao mesmo tempo, de contrapartida, ele vem te relatando que o nosso Deus, o Deus único, ele era poderoso, ele fez os céus e a terra, ele estabeleceu os mares. E por que, eu fico me perguntando, por que Jeremias tinha essa necessidade? E a gente começa a ler um pouco mais, a gente vai ver que o povo havia se desviado do caminho do Senhor. O povo havia se afastado e quebrado a aliança que o Senhor tinha feito com ele. Então Jeremias vem chamando ao povo para relembrar de tudo que Deus fez, né? E aí a gente vai lendo a história, a gente vai vendo que esse povo é o povo que Deus tinha tirado do Egito, e Deus sustentou esse povo no deserto. Deus fez o povo passar pelo deserto, como a gente leu nos livros anteriores. Deus tirou o povo do deserto do Egito com mão forte, sustentou o povo no deserto, fazendo vir carne do céu. Deus estabeleceu uma coluna de fogo, Deus colocou uma nuvem de fumaça para proteger o povo e fez coisas tremendas, né? E até que esse povo chegasse à terra prometida, uma terra que manava leite e mel. E quando Deus coloca então esse povo numa terra que emana leite e mel, Deus faz um pedido a esse povo, né? Para que esse povo não se contaminasse com os deuses dos cananeus. E a gente vai ver aqui no capítulo 10, 11, 12 e 13, que Jeremias tem uma necessidade de chamar o povo a atenção, porque o povo tinha se desviado. Ou seja, o povo esqueceu de tudo que Deus tinha feito por eles. O povo se esqueceu de quem era o Deus que os tirou do deserto e os levou para uma terra que manava leite e mel. E estava tendo uma necessidade, Deus teve uma necessidade de levantar um profeta, para que esse profeta levasse uma palavra de conserto, de arrependimento, chamasse esse povo para que voltasse. Deus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo tendo feito uma aliança e já tinha estabelecido tudo com aquele povo, Deus mesmo assim, depois desse povo pecar, cair, esquecer-se do nosso Deus, Deus então manda o profeta Jeremias, anunciar a esse povo uma palavra de arrependimento e convidando o povo a todo tempo a voltar à aliança, né? Tá certo? A gente vê que no decorrer do texto, Deus vai trazendo para eles ameaças e chamando eles: olha, se vocês voltarem, eu estou pronto para perdoar, eu estou aqui para salvá-los. E o povo com o coração duro não se arrepende, o povo não volta. E a gente continua lendo a história e a ponto das autoridades
tramarem, conspirarem algo contra a vida de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias estava aqui denunciando a idolatria. Jeremias estava falando, né, contra as coisas erradas que o povo fazia e querendo assim trazer o povo de volta para a presença do Senhor. E os maiorais da cidade começam a tramar contra a vida de Jeremias. E eu fico pensando aqui, quantos de nós, né, que viemos deste mundão aí, fomos apanhados, salvos pelo nosso Deus, resgatados, né? Estávamos vivendo num lamaçal e o Senhor nos tirou com mão forte. O Senhor guardou a nossa vida. O Senhor nos fez promessas de cura. O Senhor nos salvou e hoje estamos nessa caminhada, caminhando com Cristo, né? E podemos dizer que estamos numa terra que manda leite e mel. Passamos pelas nossas lutas, passamos pelas nossas adversidades, mas temos a mão de Deus nos guardando, nós temos a certeza de um Deus bondoso que nos ajuda a vencer. Mas muitas das vezes temos colocado outros deuses no lugar do Deus que nos salvou, do Deus que nos tirou do Egito, né? O Egito das nossas vidas. E eu gostaria de te convidar, irmãos, a refletir. O que tem roubado o lugar de Deus na sua vida, né? Assim como eu tenho pensado agora na leitura, eu comecei a pensar o que tem tirado, né, o meu foco de buscar e adorar a Deus. Porque nós temos um Deus que ele pede adoração, né? Ele é um Deus que, como aqui no livro diz, que ele é um Deus que deve ser adorado. Quando eu digo que ele deve ser adorado, é sinal que eu devo alguma coisa a esse Deus. Então, o que tem tirado, roubado esse lugar de adoração, esse lugar de devoção e tem tomado conta, né? Talvez o trabalho, talvez a família, você tenha colocado a sua família em primeiro lugar, né? Talvez você, nos dias de domingo, você tenha estado muito cansado para ir ao culto, adorar e cultuar ao seu Deus. Talvez você tenha estado muito cansado porque tem trabalhado demais, correndo atrás de pagar contas ou de conquistar algo, e você está se esquecendo que Deus pode te dar tudo aquilo que você precisa, que você necessita, sem que você tenha que colocar o seu trabalho acima de tudo. É Ele quem dá a semente e é Ele também que dá o tempo da colheita. Então, querido, eu quero te convidar a pensar no dia de hoje. Será que os seus filhos têm estado em primeiro lugar? Será que o seu esposo ou a sua esposa tem estado em primeiro lugar? Será que os seus amigos têm estado em primeiro lugar? Ou até mesmo você tem colocado em primeiro lugar o seu lazer? Eu trabalho demais, eu tenho que ter um tempo para mim. E a gente vai colocando essas coisas na frente de Deus e quando a gente vê, a gente está distante. A gente está distante do Senhor, a gente está longe do caminho, né? E a gente vê pessoas que começam a viver a sua vida depois, eu sou livre, né? É um discurso muito bonito. Eu sou livre, o Senhor me libertou, eu sou livre. E quando a gente vê, ela é tão livre, vai se tornando tão livre que vai se afastando do libertador dela. E quando a gente vê, ela volta à prática das coisas que ela outrora deixou de fazer. Eu quero te convidar a parar no dia de hoje, a refletir sobre a sua vida. Se você tem estado diante de Deus, ou se você, por um acaso, está um pouco distante, né? Esse é o tempo de voltarmos à prática do primeiro amor, voltar a buscar e adorar a Deus como no começo, né? Talvez a malícia entrou no seu coração, você viu alguma coisa que te entristeceu e você tem andado distante do caminho do Senhor. Mas o Senhor te chama hoje para voltar.
Ele te convida hoje a voltar a colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, porque Ele tem algo bom reservado para você. Querido, eu desejo que o seu dia seja uma bênção. Eu desejo que essa palavra possa entrar e penetrar no seu coração e que o Espírito Santo possa fazer morada em sua vida. Tenha um excelente dia em nome de Jesus. Deus te abençoe.